Infelizmente era ele. Impossível. Isso tudo é por causa desse governo. Só investe na corrupção. Bandidos, esses deputados, senadores, estão roubando o nosso dinheiro, em vez de investir no que tem que ser investido. Além dos familiares e amigos das vítimas, os pilotos também reclamaram. No último sábado, antes do acidente, 10 já haviam feito boletins de ocorrência sobre as dificuldades de pousar na pista molhada do aeroporto de Congonhas. Tudo isso está registrado em livro de ocorrência da Torre de São Paulo, da Torre de Congonhas. Fizeram um pouco caso das 10 acusações, pelo que você está dizendo? Podemos dizer que sim. Armando Schneider, filho, superintendente de empreendimento de engenharia da Infraero, desmente as informações e acredita que a liberação da pista sem groovings, ranhura para o escoamento de água, não foi tão grave assim. Ele facilita o escoamento d'água, ele não aumenta atrito. Isso tem que ficar claro de uma vez por todas. Há menos de um ano era a queda de um Boeing da Gol que chocava o país. Desde o dia 29 de setembro do ano passado, o setor aéreo brasileiro nunca mais foi o mesmo. Em setembro do ano passado, os brasileiros assistiram a uma tragédia que era considerada até agora a pior da história da aviação do país. Foram 154 mortos. Menos de 10 meses depois, outro acidente em proporções ainda maiores. Angústia, dor, sentimentos que Jorge André conhece muito bem. O sobrinho dele estava no voo 1907 da Gol. Ele fundou uma associação com os parentes das vítimas e acompanha as investigações de perto. É como se nós revivêssemos aquele dia 29 de setembro, toda aquela lembrança de perda súbita daquela pessoa que nós estávamos esperando e eles não estão mais conosco. Segundo a associação, até hoje nenhuma família foi indenizada. Desde a queda do Boeing da Gol, o setor aéreo está em crise. As falhas no sistema vêm sendo questionadas, como a falta de controladores e as más condições nos aeroportos. Depois de 2 desastres, aumenta a insegurança dos passageiros. Quem tem que viajar de avião fica apreensivo. A gente viaja preocupado, né? Não tem como não deixar de se sentir inseguro, porque você fica muito longe do chão. E muitos recorrem à fé na hora do embarque. A gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Mas se Deus quiser vai correr tudo bem. 6 mineiros estavam entre os passageiros do voo da morte. Na porta do salão de beleza, o aviso de luto. O cabeleireiro Renato Soares, de 39 anos, voltava de Porto Alegre e seguiria para Belo Horizonte depois de dar aulas na capital gaúcha. A amiga, de mais de 20 anos, revela: o trabalho ajudaria a realizar o sonho de ampliar o salão. Quantas vidas a gente vai perder? Quantos projetos? Entendeu? Quantos sonhos se vão diante de tanta irresponsabilidade? A mesma pergunta atormenta os familiares de Bruno Nascimento, de 21 anos, do comissário de bordo Álvaro Breguês, de 36, e da advogada Marta Almeida. Hoje, parentes das vítimas mineiras embarcaram para São Paulo. Não é possível que o povo brasileiro não vai deixar nunca de ser tão pacato, tão passivo, submisso. Na tragédia que chocou o país, morreram 2 executivos de uma indústria têxtil de Minas Gerais. Um deles, Fábio Vieira Marques Júnior, de 56 anos, trabalhava na empresa há mais de 3 décadas. O engenheiro civil estava acompanhado do filho do vice-presidente da empresa, Rospier Bastos, de 33 anos. Os compromissos de trabalho terminaram mais cedo e os 2 anteciparam a volta para casa. Não sei se estava tratado isso seria uma coisa já predestinada. E foi uma mudança de planos que livrou da morte esse empresário. Ele tentou embarcar por 2 vezes no avião que caiu em Congonhas. Infelizmente a história terminou bem, né? Ao contrário desse monte de gente que infelizmente não teve o mesmo final. Líderes mundiais enviaram mensagem de pêsames ao presidente Lula. O Papa Bento XVI enviou telegrama em português, no qual se diz consternado pelo desastre. Ele lembrou a visita ao Brasil e pediu a Deus que dê força e conforto para feridos, familiares e todos os atingidos pela tragédia. A primeira mensagem de pesar, logo depois do acidente, veio do presidente argentino Néstor Kirchner, que ligou para Lula. Também por telefone, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, e o rei da Espanha, Juan Carlos, expressaram solidariedade.
O presidente da China, Hu Jintao, mandou mensagem em nome do governo e do povo chinês, manifestando profundas condolências pelas vítimas e solidariedade aos parentes dos mortos, ao governo e ao povo brasileiro. O sistema aéreo brasileiro é criticado pelo mundo. Os principais jornais internacionais relacionam o acidente da TAM à falta de estrutura do sistema de aviação brasileiro. A rede de TV CNN chegou a interromper a programação para mostrar o acidente, o que só ocorre em grandes tragédias. A tragédia é o principal destaque da americana CNN na internet. A matéria diz que o piloto tentou abortar a aterrissagem. O The New York Times lembra que em fevereiro grandes aviões, incluindo o Airbus, foram proibidos de pouso e decolagem em Congonhas por causa da falta de segurança. No site do britânico The Guardian, os detalhes do acidente e o jornal também lembra dos perigos da pista de Congonhas. O Le Monde da França traz no título a vinda dos investigadores europeus para o Brasil. Eles são especializados em Airbus. No Reino Unido, o Financial Times informa que o segundo grave acidente da aviação brasileira em menos de um ano levanta sérias suspeitas sobre a administração aeroportuária do país. Já o argentino La Nación diz que foi a pior tragédia aérea da América Latina e que o presidente Lula ordenou uma investigação severa. Mas o problema não aconteceu só no Brasil. Na Colômbia, um avião foi parar no mar. Muita gente foi hoje à praia ao lado do aeroporto de Santa Marta, no norte da Colômbia, para ver o E-Jet 190 da Embraer pousado na areia. Ontem, o avião da companhia Aero República derrapou na pista no momento do pouso. 9 dos 59 passageiros ficaram feridos. Na hora do acidente, chovia e ventava na região. Técnicos da Embraer vão acompanhar as investigações colombianas. Solidariedade. O brasileiro conhece bem o significado dessa palavra. E em momentos delicados, como no acidente da TAM, todo apoio é essencial. Os olhos do bombeiro expressam o difícil equilíbrio entre a técnica e a emoção. Poder fazer o que está ao nosso alcance até o último minuto que você tem na sua vida e na vida dos outros que estão ali precisando da gente. É justamente nestas horas tristes de emoção e dor que as pessoas se unem com um único propósito: ajudar o próximo. Este publicitário saiu da casa dele para levar pão aos bombeiros. Pro pessoal que está trabalhando no rescaldo, no levantamento das vítimas aí. Está ajudando, é isso? Isso, exatamente. Eu e mais o resto do pessoal. Gestos simples, mas que sensibilizam e fortalecem. Emociona sim. É importante que saibam que mesmo nós que estamos acostumados com isso, não podemos perder o norte da emoção, do sentimento, que é para não banalizarmos a dor e o sofrimento daqueles a quem nós devemos socorrer. Mário teve a casa interditada e agora conta com o apoio valioso de parentes e amigos para ter onde ficar. Aí é tudo, né? Isso depende deles, né, agora. Entendeu? Só isso. Agora vejam onde chegam alguns criminosos. Um e-mail com o título informativo TAM está circulando pela internet, contaminando computadores com um programa que rouba senhas bancárias. A mensagem traz números incorretos dos tripulantes do avião e de telefones para auxílio a parentes das vítimas. Além disso, o e-mail contém um link para um falso vídeo. Ao clicar nele, um programa conhecido como Cavalo de Troia se instala no computador do usuário e libera a entrada de um invasor que rastreia e rouba dados e senhas bancárias. Já no Orkut, mais de 50 comunidades de apoio às vítimas foram criadas logo após o acidente. A assessoria de imprensa da TAM divulgou agora há pouco a nota alertando os internautas sobre o e-mail que simula um comunicado da empresa. Ao abrir o anexo, o usuário instala um vírus no computador. A empresa esclarece que todas as informações sobre a empresa e o acidente estão no site www.tam.com.br. Um esquema especial foi montado no aeroporto de Congonhas para atender amigos e parentes das vítimas. O pavilhão das autoridades no aeroporto de Congonhas foi transformado num centro de apoio de parentes das vítimas. Lá dentro, médicos, psicólogos e peritos. Receber
os parentes das vítimas, a documentação que eles têm trazido necessárias para a ajuda da identificação dos corpos. Em vans, carros e ônibus, familiares chegaram durante todo o dia. Em silêncio,